Olá, tripulação! Daqui o Comandante Dantas mais uma vez. Sejam bem-vindos a uma nova aula aqui no nosso canal, uma nova pegada para essa aula, porque é uma aula que integra um conteúdo muito pouco falado na aviação no Brasil, mais dentro das academias ali, mas que agora está sendo puxado de volta pela ANAC, porque através das suas novas provas o novo curso de linha aérea, que a gente está desenvolvendo aqui na EAD também, a gente tem a matéria, a disciplina de radiotelefonia, de comunicações na aviação. E dentro do conteúdo de comunicações nós temos o assunto do CPDLC, que basicamente é um acrônimo para Controller Pilot Data Link Communication, que seria comunicação por enlace. A gente usa esse termo, mas você pode falar comunicação por data link entre piloto e controlador, entre os pilotos e controladores. Resumidamente, comunicação via texto substituindo a comunicação via voz. Substituindo? Será? É disso que a gente vai falar. Já larga a curtida aí se você quer mais aulas desse novo formato que está aparecendo, assustando a galera, com alguma razão. Tem muita coisa, as provas novas estão sendo muito bem elaboradas, mas é para o aluno que é bem estudado, que é bem rodado ali, que entende dentro ali da aviação, os entremeios ali da aviação, acaba sendo bem intuitivo. Não é uma prova que está tecnicamente muito difícil, mas é uma prova que está assim muito bem elaborada. Então tem que tomar cuidado, alguns assuntos desses podem permear e eu vou dar todas as dicas para vocês se você se inscrever agora nesse canal a partir de já. Pois bem, vamos falar aqui do CPDLC, o Controller Pilot Data Link Communication, que seria a comunicação por data link. Vamos falar desse negócio, você já tem uma ideia de como é que funciona. Eu tenho aqui o rapaz aqui acionando, olha aqui, ó. Solicito subida em cruzeiro devido à mudança de clima, devido à performance, altitude escolhida, 430, ou seja, uma comunicação que vem ali por texto. Vamos falar um pouquinho aqui desde o princípio, tá? Então, o que é o CPDLC? Aqui já tem a definição, deixei essa aula bem mastigadinha para vocês copiarem, saírem daqui sabendo tudo. Deixa nos comentários se você curtiu aí. O CPDLC, como está na tela, é um meio de comunicação por enlace de dados, que complementa e, em alguns casos, até substitui a comunicação VHF e HF tradicional. Então, enlace de dados é basicamente a parte da rede que vai fazer com que uma determinada informação viaje com segurança, com a proteção, com a eficiência que a gente precisa entre dois aparelhos que estão conectados diretamente. Então, o que vai acontecer aqui é que esse sistema ele vai meio que transformar os dados, as informações, tipo, eu quero subir de nível, eu quero aumentar a velocidade, eu quero solicitar a navegação para tal ponto. Eu vou transformar esses dados em quadros, em pequenos pacotinhos ali, verificando se não tem nenhum tipo de erro nas transmissões, verificando se não tem nenhum tipo de erro dentro dessa mensagem e regulando velocidade, regulando o tráfego desses dados. Então, é claramente um Wi-Fi ou um Ethernet, que seria ali as nossas transmissões de cabos e tudo ali. Claro, não é uma conexão por cabos, nem é um Wi-Fi literalmente, mas eu estou dizendo porque são muito similares, esse processo é muito similar. Por exemplo, como é que o pessoal sabe que a sua internet tem 20 mega, ou 30 mega, ou 200 mega? Porque eu tenho um controle ali baseado em protocolos e tudo, então o pessoal sabe quanto de velocidade liberar para você, o pessoal lá da operadora. Tá? Então, é justamente uma parte da rede, esse data link é um sistema onde eu vou pegar dados que sejam transferíveis entre dois aparelhos e transformar isso em informações, protocolos, coisa dessa galera aí da tecnologia. São uns pacotinhos organizados, como eu falei. Então, aqui tá bem claro aqui para vocês, ó, meio de comunicação por enlace de dados, ou seja, data link, que complementa, em alguns casos até substitui a comunicação VHF e HF tradicional. Isto é, eu vou conseguir me comunicar com o controlador por meio de
um computador gerenciador de informações, tá? Olha só, pessoal, no Brasil, o nosso emprego, a empregabilidade do CPDLC, ela está amarrada, está atrelada, inclusive recomendo que vocês baixem para download, caso haja interesse em saber sobre o contexto completo, ela está muito bem descrito, na MCA 123. Então, MCA, vou até escrever aqui para vocês. Se quiserem baixar, é só dar um Googlezinho lá. Ó. Inclusive, eu tirei isso aqui de lá. Ó. MCA 100-23. A publicação lá do Odisseia. Tá? E como que funciona? Aqui, ó, se estrutura como um conjunto de mensagens padronizadas de uplink e downlink. Bem facinho, se vocês ouvirem esse termo, uplink, up, para cima. Então, é a transmissão da torre, do controlador, para a aeronave. Downlink é a comunicação da aeronave para baixo. Lembra assim? Facinho, isso pode aparecer na sua prova. Uplink é a mensagem padronizada que sobe para a aeronave, downlink, a mensagem que desce, ok? Então, up, sobe, controlador. Down, desce, é a aeronave que está mandando. E aí a gente tem uma comunicação formal, tradicional ali, que pode complementar muito as comunicações normais, feitas por meio do sistema gerenciador de voo, ok? Pois bem, aqui nós temos algumas vantagens para o CPDLC, tá? Vou até olhar aqui em cima. Tá melhor de enxergar ali? Não, tá não. Aqui melhor mesmo, aqui embaixo. Primeira uma grande vantagem, mais segurança e eficiência. Porque eu tenho a diminuição de ambiguidade, vai ficar um sistema onde eu consigo, por exemplo, evitar um cotejamento incorreto. Já vimos diversos acidentes na história causados por isso. Nós vamos ter mais eficiência no que trata ali de aliviar canais de voz, aumentar a capacidade do espaço aéreo. Tudo isso aí está aqui dentro do mais segurança e eficiência. Eu consigo, através de mensagem de texto, ter uma série de conferências que tornam o sistema mais seguro. Nem tudo são flores, daqui a pouco a gente vai falar, inclusive a ANAC pergunta sobre isso aí, tá? Mas são grandes vantagens do CPDLC, tá? Segundo ponto, melhor monitoramento e conformidade. O que isso quer dizer? Eu consigo melhorar o acompanhamento de uma rota, porque eu tenho, na verdade, isso aqui é muito complexo. Pode se comunicar com a aeronave que manda dados junto com o sistema da aeronave para o controlador, então eu consigo ter um monitoramento muito bom e uma conformidade de acordo com a rota que está para ser seguida. Então eu consigo seguir conforme o previsto, né? Terceiro ponto, melhora a capacidade de comunicação, melhora a capacidade de comunicação, que basicamente, aqui eu estou falando de diminuir congestionamento, porque eu estou aumentando as taxas de comunicação, né? Eu vou conseguir falar diretamente com o controlador em pacotes diretos ali de mensagens que já estão pré-definidas, né? Então a gente consegue um serviço muito mais capacitado. E a redução na carga de trabalho, aqui o último tópico, através do fornecimento de atualizações automáticas para um plano de voo quando DM e respostas UM recebidas. DM é a sigla do que a gente falou do downlink e o M é upperlink ali, tá? Então DM seria a mensagem da aeronave para o controlador e o UM a mensagem recebida para a aeronave, né? Então, melhora na carga de trabalho através do fornecimento dessas atualizações automáticas. Lembrando também, eu falei aqui da melhoria da capacidade, vale muito lembrar que nós temos ainda áreas do espaço aéreo onde o serviço de rádio não é tão, né, é muito remoto. Estou no meio do oceano, por exemplo. Então, nessas áreas, a gente tem só o HF, o rádio HF, que é um rádio que alcança muito maior distância, mas ele não tem qualidade nenhuma, então aquele ruído acaba sendo muito incômodo. Então, a grande vantagem, né, em transmitir e receber dados ali em áreas onde o sistema de rádio convencional não é tão disponível, não é tão acessível, tá? Então, nós temos aí, além de tudo, a adição de rotas complexas. Eu consigo transmitir dados diretamente do controlador para o piloto. O controlador, olha, eu quero que você passe em tal lugar e descreve uma rota inteira. Essa rota chega bonitinha ali no sistema gerenciador de voo. Então, se reduz muito
e sem maiores problemas, né, com uma belíssima gestão ali, esse contato piloto-controlador. Tá? Então, o que eu quero que vocês saibam nesse primeiro momento? Quando a gente fala de CPDLC, não é simplesmente, sei lá, mandar uma mensagem de texto ao invés de falar no rádio. Tá? Não. Aqui a gente está falando de um processo, um sistema processual, que tem um processo padronizado, tá? Onde a gente tem comunicação completa, e aí eu tenho redução de erros, vamos colocar aqui, ó, redução de erros, a gente pode colocar aqui, ó, redução de erros, eu posso colocar aqui para vocês também redução de ruídos que são super nocivos até para a saúde ali, ficam fadigando ali a comunicação, né, pesando a comunicação. A gente tem a facilidade principalmente de rastrear mensagens que foram enviadas e faz com que a gente consiga, enquanto o piloto pensa, recebi uma mensagem, ok, eu não preciso me preocupar tanto com aquela mensagem, porque ela está anotada ali para mim. Então, eu economizo essa atenção do piloto, que pode estar muito mais focado com o que realmente importa, com a segurança, com a gestão de risco. Se eu precisar acessar aquela mensagem, ela vai estar salva, o que me impede até de cometer um erro, mesmo após ter acertado um cotejamento, por exemplo. Então, é realmente um sistema que trabalha com um processo onde nós vamos ter toda uma eficiência de comunicação. Tá? Bom, aqui agora vem uma parte muito importante que cai bastante na prova, essa parte que eu deixei bem destacada aqui. Ó. Aplicações no Brasil. CPDLC será empregada no espaço aéreo brasileiro em porções definidas na AIP Brasil. Então, onde se aplica a CPDLC no Brasil? Onde tiver indicado na AIP Brasil. Temos publicações específicas para isso. Em espaço aéreo continental, salvo em situações específicas, somente se empregará a CPDLC caso seja provido serviço de vigilância. Opa, aqui tem pergunta de prova aqui, ó. Então, espaço aéreo continental, ou seja, voando na região do continente, a não ser que tenha uma publicação específica, agora eu estou falando de Brasil, nós só empregamos o CPDLC caso haja possibilidade de ter junto um serviço de vigilância. Então, aqui já coloquei uma restrição. Então, basicamente, área continental, comunicação ainda é via rádio tradicional. Só vou usar CPDLC caso seja necessário, caso eu tenha possibilidade de entregar um serviço de vigilância constante ali para aquela aeronave. A não ser que eu tenha uma publicação específica que conte isso aí. E terceiro, e não menos importante, não se aplicará em situações críticas. Aqui nós temos uma pergunta de prova, galera, anota. Ó. Não se aplicará em situações críticas devido ao tempo de feedback. Então, põe aí no seu caderno. Em situações críticas, o CPDLC deverá ser suspenso, mesmo naquelas áreas onde nós falamos que ele seria normal. Tá? Por quê? A gente tem um problema muito grande com o CPDLC, que é a falta de interação imediata. No rádio eu peguei, chegou, alguém respondeu. No CPDLC eu vou mandar uma mensagem, lá na outra ponta, quem vai receber, até que confirma que recebeu, isso tem um delay, tem um atraso, o que numa situação crítica pode constar como um perigo, uma situação de emergência, ele gerar um problema a partir de uma comunicação que poderia ter resolvido rapidamente. Então, para situações críticas, devido ao tempo de feedback, anota isso aí que você cai na prova desse jeito, o CPDLC não será aplicado, será suspenso completamente. Ok? Bom, aqui agora vamos falar um pouquinho das estruturas, de como que funciona, como é que ele se escora. Né? E ele tem duas plantas regulares ali, ele tem duas plantas de dados básicas que embasam, eles são a raiz do CPDLC. Vou falar um pouquinho, claro, é muito mais específico, mas vou falar um pouquinho desse sistema. O primeiro é a rede ACARS. A rede ACARS, galera, é uma rede antiga, desenvolvida lá nos anos 70, para lá. Aí tem alguns termos mais técnicos, que é o FANS, o ADS Charlie, tá? Mas o ACARS vem basicamente de Aircraft Communication Addressing
and Reporting System, que seria, deixa eu colocar aqui, ó, coloquei para vocês, sistema de endereçamento e reportes, de comunicação das aeronaves. É um sisteminha aqui, ó, esse é o ACARS, que é basicamente um sistema mensageiro, é o WhatsApp das aeronaves. É um sistema mensageiro que serve nas aeronaves para se comunicar com o ATC. Foi desenvolvido lá atrás, como eu falei, lá nos anos 70, já com essas intenções de hoje, já com a intenção de cobrir isso, né? E ele manda dados de rotina, consegue transmitir dados de rotina para os controladores, como dados da decolagem, dados do pouso. Eu consigo transmitir para o controle essas informações sobre o clima que a aeronave está encontrando. Ele vai operar via satélite ou por outros meios digitais. Tá? Então, até está aqui falando, usa links VHF, então ele vai usar a comunicação VHF, VDL modo 0, IA modo 2, e satélite, né, como eu falei ali, e o HF, que é a comunicação de alcance mais longo. Suporta comunicações com a companhia aérea, então nós temos uma comunicação com a própria companhia e com o controle de tráfego aéreo. Então o piloto, através desse sistema, consegue se comunicar dentro da própria companhia e com o controle de tráfego aéreo. O que quer dizer que é um sisteminha que serve, é um mensageiro, e a gente configura ele para se comunicar, e aí a gente tem ele como uma das bases para o sistema CPDLC, para a rede do CPLC. Tá? Ele, por ser um sistema antigo, ainda possui algumas limitações, o que é importante para a sua prova também, como, por exemplo, ele pode indicar o entregue mesmo sem chegar corretamente ao destino. Então, não tem como eu ter certeza que a pessoa leu, que o controlador leu de lá. E ele vai falar, ó, mensagem entregue, às vezes só confirmando que deu tudo certo com a transferência. Mas como é que eu garanto que a pessoa de lá recebeu, leu? Entendeu? É claro. Segunda setinha lá, setinha azul, né? Então ele tem essas limitações, o que já deixa a gente com, né, um pé atrás ali para poder entender que ele não é 100% adequado para tudo, não substitui a radiocomunicação ainda, né? Outra estrutura de rede que nós temos é a rede ATN Bravo Uno, tá? Que é uma rede, agora sim, mais moderna, criada pela ICAO para uso exclusivo com o controle de tráfego aéreo. O ATN basicamente vem de rede de telecomunicações aeronáuticas, tá? E o B1 vem ali de Baseline 1, que seria um protocolo exclusivo, específico para fazer o data link funcionar. Assim como a gente tem o VDL2 aqui, que é VHF data link, e aqui o modo 2, tá? Isso significa que a mensagem a diferença agora, a mensagem vai e volta uma confirmação chamada LAC, que garante que o destinatário viu aquela mensagem na tela. Tá? Então é o que está escrito aqui também, né? Deixei bem nítido para vocês, como eu falei. Então essa segunda rede, a rede ATN-B1, é criada pela ICAO para uso exclusivo com controle de tráfego aéreo e ela usa apenas VHF, ó. Então ela já não tem nem o HF nem o satélite como transmissora, mas ela já permite essa confirmação ponta a ponta com o sistema LAC, que seria Logical Acknowledgement, que seria tipo, um sistema que permite que o destinatário tenha visto a mensagem e essa resposta chega, ele de fato leu, não só entregou, como ele leu na tela do display essa mensagem, tá bom? Prática, o que muda? Temos aí nosso comandante falando no rádio. Entre essas duas, a rede ATN-B1 é mais confiável para mensagens críticas, tá? Porque ela vai reduzir, mitigar o risco de uma dúvida, né? de um erro, porque eu tenho certeza que a outra parte viu. Então a ATN-B1 é mais confiável, porque ela tem esse sistema de LAC. O ACARS ainda é usado, por ser mais tradicional, por ter uma abrangência maior, uma transferência maior, só que ele requer então uma atenção mais redobrada, tanto dos controladores quanto da parte da tripulação dos pilotos, ok? Essa é a diferença básica entre os dois. Bom, chegando já no finalzinho, não é uma aula muito extensa, então aqui vamos falar um pouquinho de como funciona, como que seria essa mensagem. As mensagens upper link, downlink e o diálogo com o que nós chamamos de diálogo CPDLC, que seria o diálogo dessa estrutura, desse sistema.
CPDLC trabalha com mensagens estruturadas, então são mensagens pré-prontas e segue uma fórmula. Cada mensagem tem um identificador, que é o nome da mensagem, então tipo assim, de onde vem, quem é que está identificando, se é o upper link ou o downlink, tá? Um atributo de resposta, qual é a mensagem, qual é a resposta padrão para uma mensagem, por exemplo, o Wilco, que é uma afirmação, o Roger, que é o entendido, o Unable, que é o não posso cumprir. Então tem mensagens rápidas para falar ok, entendido, vou chamar, vou fazer alguma coisa, entendeu? Ou espere, né? Então nós temos esse atributo de resposta, que é uma indicação de se a mensagem precisa de uma resposta, qual seria esse tipo de resposta. O atributo de alerta, que define como a mensagem vai chamar a atenção de quem recebe. Tá? Então até botei aqui, ó. Tipo aquele som irritante que garante que ninguém vai ignorar o que foi mandado. Essa galera que lembra aí da minha idade, galera 30 a mais aí, 30, 40 a mais. Lembra do MSN que tinha um chamar a atenção, que era do nada você tava lá e é como se a tela do seu tá aqui, o WhatsApp, ignorei a mensagem. Daqui a pouco a pessoa clicava um botão, vibrava a tela toda do seu celular, descompensado. Era isso, tinha isso. E aqui a gente tem um atributo de alerta que é uma forma que define como que essa mensagem vai chamar a atenção para quem ela está sendo enviada. E aí nós temos aqui uma recomendação aqui de máximo de 5 elementos por mensagem, mas sempre cumprindo o mínimo possível. Então, né, a indicação é que tenha um máximo de 5 elementos, 5 informações ali na mensagem, mas sempre que possível mantendo a mensagem o mais curta o possível. Então essas mensagens chegam e vão ficar lá abertas até que elas sejam respondidas. Não é igual lá no WhatsApp que você manda e a pessoa não responde, e aí você tem que ficar mandando interrogaçãozinha. Não. Se eventualmente a mensagem não for respondida, ela fica lá chamando a atenção e vão vir e eventualmente podem vir respostas como aguarde ou pedido adiado, aí o diálogo fica aberto naquela tela do FMS ali, esperando até a resolução dessas mensagens, tá? E aí, pessoal, para a gente encerrar a nossa aula, vamos aqui os desafios e limitações, que tem uma pergunta lá de prova que fala sobre isso também, onde a gente começa falando aqui, primeiro, desafios e limitações, quais são os grandes problemas, né? Tempo de resposta em situações críticas. Não se sustenta o uso continuado do CPDLC. A voz é mandatória pela latência e urgência. Falei disso aqui já, né? Então aqui nós temos um ponto. Entrega em ACARS. Então, quando falando de ACARS, edge cases, situações limites de confirmação dificultam a certeza absoluta no solo. O manual prevê mitigação de não entrega. Então, caso haja a dúvida de que se essa mensagem foi de fato entregue ou não, a recomendação como eu não tenho a certeza lá no ACARS, lembra? Eu não tenho essa certeza, então, se eu não tenho a certeza, eu vou assumir que não foi entregue, tá? E sequência de transferência. Se a NDA não estabelecer conexão antes da mensagem do término chegar, o voo pode ficar sem data link até nova solicitação, que demanda disciplina na coordenação do serviço de tráfego aéreo. Então, tem uma pergunta de prova que fala bem sobre isso aqui, que é tipo assim, preciso que você saiba isso aí. Tipo assim, ainda nós não temos muitos protocolos padronizados, não temos ainda uma clareza, uma padronização, uma forma de distribuir esse gerenciamento do CPDLC para todo mundo. Não tem como fazer isso. Então, trocando informações igualzinho ali em todas as partes dos sistemas, em todas as aeronaves, em todos os lugares do mundo. Então, essa conversa entre as tecnologias acaba às vezes ficando meio truncada ali. E aí é necessário ir para um caso de comunicação rádio. Ela vai travando, vai ficando mais complexa, o que não é tão legal, né? Podem gerar falha, erro, então, erro de interpretação, né? Então, se eventualmente cai para você lá, por que o CPDLC ainda não é usado, ou qual é a dificuldade, qual é o desafio que o CPDLC ainda enfrenta, é justamente isso, essa falta de protocolos padronizados que vão ser distribuídos por
todas as aeronaves, por todo o espaço aéreo, mantendo a comunicação firme, constante, sem falhas. Isso aí pode tornar a situação toda mais complexa, que não é uma vantagem, ok? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Esse é o nosso CPDLC, tem muito mais na prática, a gente pode explorar isso aqui na prática se vocês quiserem, mas a base, entender o que é o CPDLC, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Até a próxima, a gente se vê nas próximas aulas do nosso curso de PLA. Aquele abraço, aqui é o Comandante Dantas na escuta.